Pastor Fabiano, o senhor não vai fazer aquela oração inicial? Amém, amém, amém. Boa noite a todos mais uma vez. Que a paz de Cristo continue reinando sobre todos nós. Oremos. Espírito de Deus, nós estamos aqui, cada um em suas residências, localizações, e gratos a Ti por essa ferramenta que nos une, por essas condições que nos proporciona não apenas informação, mas aprendizado, compartilhando uns com os outros, e, sobretudo, nesta ocasião, o Senhor certamente estará usando a tua filha para nos instruir ainda mais, nos encorajar na prática do exercício pastoral, de forma que glorifique o teu nome, honra o teu nome. Em nome de Jesus, que isso seja com todos nós, que possamos não apenas ter sabedoria, mas discernimento, inteligência, conhecimento, que mais uma oportunidade como essa, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja com a tua filha, que está nos conduzindo para mais um tempo de reflexão, de desafio, de aprendizado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Posso fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar? Não, duas. Duas. Primeiro, se vocês conseguiram ver aquela palestra do Netflix, conseguiram? Aquela que eu acho que eu indiquei para vocês na semana retrasada. Alguém conseguiu? Eu não. Não, não tem problema. Não, não tem problema. Depois eu só coloco lá de novo, quando vocês puderem, vocês vejam. Mas aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Eu acho que antes da gente começar a explanação da aula, queria provocar um pouquinho vocês e eu queria que vocês fossem sinceros. Vocês conseguem perceber a real motivação de vocês em todas as escolhas que vocês fazem? Que seja uma foto que você publique tua, que seja um levantar de mão no culto, né? Uma oração que você faz ali na frente de todo mundo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Você consegue identificar a real motivação tua quando você trata bem um irmão na igreja, assim? E aí, quando você chega em casa, você trata de uma outra maneira quem está ali perto de você. Você consegue enxergar, assim, o que está por trás das suas ações? Você para pensar sobre isso? Você chega no final da noite, assim, eu sei que a gente chega cansado em casa, mas você consegue, em algum momento do dia, parar para refletir sobre as suas motivações? As motivações que fazem você realizar as coisas, de um modo geral. Quem pode me responder? É difícil, né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque não é fácil a gente encarar algumas motivações nossas. Aí Às, eu só queria saber se vocês conseguem perceber isso, que às vezes a gente não é tão bonitinho como a gente pensa. às vezes, comigo é uma vez ou outra, né? Não é sempre. Algumas situações, assim, eu creio que Deus permite que eu venha viver algumas situações que ele sinaliza, ó, você é desse jeito. Aí eu falo, nossa, eu não sabia que era desse jeito, não, que eu era tão ruim assim. Mas não é sempre que acontece, não. E aí, mais alguém?
É que é uma perguntinha difícil de responder. Difícil. Meu Deus, que coisa. E aí, mais alguém quer falar? Às vezes, né? Porque nem sempre a gente para pensar, mas às vezes me surpreendo quando eu paro para pensar. Normalmente, a motivação que eu faço as coisas não está relacionada com aquilo que eu pensava. Então, normalmente, quando eu paro, olho para trás, eu falo, poxa, não era bem por isso que eu queria fazer. Então, tem algumas surpresas assim. Me pego, às vezes, percebendo que faço as coisas, mas não por aquilo que eu digo que faço. Olha, e nem sempre é fácil confessar isso. E nem é questão de confessar para o outro, mas nem sempre é fácil da gente, eu acho que confessar para a gente mesmo, né? Da gente falar, olha, tem outras intenções atrás disso, né? Por que que eu preciso parecer tão bacana, tão legal? Por que que eu preciso parecer tão cheio de... Por que que eu preciso parecer tão espiritual, né? Quantas vezes, né, a gente... Eu acho que na igreja mesmo, né, a gente consegue. Não, olha, é muito fácil. Por exemplo, como que você é no seu momento com Deus em casa e como que é você na igreja? Claro, vocês não precisam responder, isso é só para vocês pensarem, né? Como que é a sua entrega em casa, né? Quando você tem ali aquele teu momento com Deus, o teu devocional, as suas orações, é parecido com o que você é na igreja? Então, é uma questão que a gente para pensar, né? Por que que, às vezes, em casa, eu fico ali tão de uma forma que eu não consigo nem levantar minha mão, eu não consigo... E na igreja, nossa, eu sou o adorador, né? Então, eu acho que são perguntas não para diminuir a gente ou fazer a gente se sentir um péssimo cristão, mas eu acho que são perguntas para a gente tentar melhorar. Eu acho que para tentar melhorar como ser humano, tentar melhorar, porque eu só citei um exemplo, mas é de um modo geral, né? Para a gente melhorar como marido, como esposa, como profissional, como líder, a gente precisa se perguntar. Às vezes a gente não tem essa mania de fazer perguntas para nós. Então, a gente vai pensar um pouquinho aí o que é o autoconhecimento, que eu acho que vai ajudar vocês depois a pensar de uma forma mais clara sobre isso. Antes de começar, eu só quero agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, sabe, trocando com vocês, pensando com vocês e caminhando com vocês nessa jornada de crescimento, né? É um investimento de vocês, né, por vocês, mas também pelo outro, né? É algo que vocês estão investindo para a liderança de vocês como pessoa, mas também é em prol ao outro, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, é muito bom fazer parte de tudo isso. Então, olha, a aula de hoje é a aula 2 e nós vamos falar de autoconhecimento. Eu acho que essa é uma das aulas, assim, do meu módulo mais, eu acho que mais interessantes, assim. O que é o autoconhecimento, né? Esse conhecimento que temos de nós mesmos. É esse conhecimento que eu tenho das minhas atitudes, das minhas ações,
é esse conhecimento que eu tenho sobre as minhas reações. É uma coisa que a gente não controla muito, é a reação, né? Mas quando a gente trabalha esse autoconhecimento, então a gente passa a conhecer, a nos conhecer, a conhecer, né, as nossas emoções, como eu lido com certas situações. Então, é muito interessante a gente se conhecer. E eu vou falar para vocês que não são muitas pessoas que se dedicam a isso. Inclusive, eu acho que uma grande porcentagem foge disso, porque às vezes é muito dolorido, né? Às vezes é muito conflitante, às vezes é angustiante você se conhecer e você perceber que tem questões a melhorar, tem posturas a melhorar, conhecer de fato as suas motivações diante de todas as suas ações. Então, conhecer de fato tudo isso, às vezes é angustiante. Então, eu percebo a dificuldade ao longo aí dessa minha trajetória de clínica, eu percebo essa dificuldade, mas eu também percebo um despertar, assim, das pessoas em querer se conhecer, porque quando a gente se conhece, é libertador, eu vou dizer para vocês, é libertador, porque você vai entender, né, ações tuas que antes ficava muito nebuloso para você, você ficava sem entender, puxa, mas por que eu ajo desse jeito? Né? Por que eu tive aquela reação? Né? Ele só falou uma determinada palavra para mim e eu explodi, briguei, fiquei com raiva. Então, é interessante a gente se conhecer para entender todas essas nossas emoções afloradas muitas vezes, entender alguns sentimentos que temos, que a gente também. Olha, eu vou dar um exemplo logo, que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, quando a pessoa tem um problema com o seu relacionamento paterno, né? Você tem uma dificuldade com o teu pai. Ou com a figura paterna, né? Não necessariamente precisa ser o pai, mas precisa ser essa figura paterna. Então, se você teve muitos conflitos com essa figura, você vai crescer e todos os teus relacionamentos com pessoas que têm essa figura de poder, você vai ter problema, você vai ter conflitos. Então, por exemplo, hoje a gente vê nas igrejas, eu vou ir assim para a igreja, mas a gente vai ver isso em empresas, a gente vai ver isso em qualquer lugar. Basta ter uma figura de liderança e, claro, se você teve algum problema com a tua figura paterna, é muito interessante. Aí você vai ver que você vai ver ali um membro que não concorda com nada que o pastor faça ou que o líder faça e critica tudo e sempre bate de frente e não aceita nada. Aí, se você for analisar a história dessa pessoa, você vai perceber que tem um problema que vem lá de trás. E provavelmente é com essa figura paterna. E aí ele vai passando ao longo da vida dele, transferindo isso para todas essas figuras de liderança que ele vai se deparar na vida dele. Então, seja pastor, seja líder de um departamento, seja um chefe, em qualquer lugar, bastou ter essa figura de liderança e você teve um problema ou muitos conflitos com essa figura paterna, você sempre vai bater de frente, sempre. Então, às vezes a gente vê, puxa, mas eu não entendo porque aquele irmão briga tanto com o pastor, ou briga tanto com o líder, ou nunca se dá em emprego nenhum, sempre está saindo. Assim, se você for parar para analisar, você vai ver que lá no fundo pode ser que ele tenha um problema com a figura paterna dele. E aí ele vai descontar isso em todos os líderes que ele se deparar. Todos, né? Todos até ele quebrar esse ciclo. E como que ele vai quebrar esse ciclo? Se autoconhecendo. Então, por isso que eu estou falando para vocês, assim, é libertador quando a gente está disposto
a se conhecer, a conhecer o que se passa aqui dentro, né? A conhecer o que se passa aqui, olha. E a gente tem muitos monstrinhos aqui, infelizmente, né? Ao longo da nossa vida, né? Ali na nossa infância, na construção da nossa autoestima, no relacionamento com mãe, com pai, ou no relacionamento com irmãos, enfim. Tudo que foi construído lá atrás, a gente vai levando para a vida. E aí, se a gente não cuida de tudo isso que a gente viveu até agora, a gente vai vivendo num ciclo e vai descontando. Vai descontando em um, em outro. Por quê? Porque está tudo mal resolvido aqui dentro ainda, né? A gente não resolveu questões que precisam ser resolvidas. Então, o autoconhecimento é isso, é você parar e se autoanalisar e se autoconhecer. Não é fácil, não é rápido também. Eu falo sempre assim, quando eu posso, que a gente está em construção, né? A gente está em construção. Quantas vezes a gente já ouviu isso em ministrações? Estamos em construção. E eu falo para você, a gente vai ficar em construção, em reforma, até Jesus voltar. Não tem jeito, até Jesus voltar. A gente só vai estar prontinho quando ele voltar e a gente for para o céu. Aí a gente vai estar redondinho. Até lá, a gente vai estar em construção e se a gente estiver disposto, Deus ele vai estar aqui, ó, nos aperfeiçoando, né? Nos aperfeiçoando. Então, o material que foi colocado para vocês, eu acredito que já foi colocado para vocês na plataforma, é um material assim que tá bem redondinho, tem muitas informações e uma das questões que tem lá é assim, né? Os perigos de não investir em seu autoconhecimento, que eu acho que a gente já até falou um pouquinho, né? Se eu não me conheço, eu vou agindo sem pensar e eu maltrato um, maltrato o outro, ou eu vou me sabotando, inclusive, né? Às vezes eu tenho um potencial enorme para fazer várias coisas e eu vou me sabotando. Então, olha só que interessante, né? Às vezes é tão complexo olhar para dentro de nós, e é mesmo, não é fácil, né? É tão complexo a gente olhar para dentro de nós, quem dirá a gente olhar para o outro, né? E a gente, como líder, como pastor, quando as pessoas nos procuram, elas estão ali, frágeis e mesmo com medo, mas dispostos a colocar ali a fragilidade e a vulnerabilidade delas ali, olha, para a gente, né? Então, eu acredito que se a gente não tem esse trabalho de conhecer esses monstrinhos aqui, como que a gente vai ajudar o outro, né? Como que a gente vai acolher o outro se a gente, às vezes, nem consegue acolher as nossas dores, né? A gente vive situações terríveis, às vezes, na nossa história e a gente não faz nada com isso, a gente só coloca debaixo do tapete. Coloca debaixo do tapete, não encara, não resolve e vai tentar resolver o conflito do outro. Será que a gente vai conseguir ajudar o outro, de fato? Será que você consegue, de fato, ficar em paz com a ajuda que você deu quando você depois coloca ali sua cabeça no travesseiro e aí você vai parar, às vezes, até com os gatilhos que aquela conversa despertou em você? Então, assim, é tudo muito complexo quando a gente fala em autoconhecimento. Não é simples, não é simples. E, às vezes, sozinho também a gente não consegue fazer isso. Por isso que muitas pessoas procuram a terapia justamente para trabalhar esse autoconhecimento. Quando eu falo para vocês, assim, da autossabotagem, gente, a gente é campeão isso com a gente, é campeão, e a gente faz isso com o outro também. A gente vai
a gente limita tanto, às vezes, o nosso potencial, né? O que a gente tem, né, de valor em nós, a gente limita tanto e provavelmente você vai limitar o outro. Por quê? Porque você está com um olhar limitador, e aí, quando alguém vir contar um sonho para você gigantesco, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai incentivar ou você vai falar, ó, meu irmão, eu acho melhor você ir com mais calma. O que você vai fazer com ele? Você vai acabar também limitando o sonho dele. Por quê? Porque você não se conhece. Quando você vê algo bom em você, em algum momento você se sabota, e esse olhar sabotador para você vai acabar refletindo no outro. Então, pensa que tipo, às vezes, de atendimento você vai fazer com o outro. Que tipo de liderança, às vezes, você vai atuar na vida de outras pessoas. Então, por isso, da importância desse autoconhecimento, né? E eu volto nessa pergunta. Você se pergunta qual que é a tua motivação para você fazer o que você faz? Independente da onde. Seja igreja, seja no trabalho, seja dentro da tua casa, seja numa conversa, num mercado, numa faculdade, numa escola, seja onde você estiver. Eu quero provocar isso em vocês, assim, para vocês sempre se perguntarem qual que é a minha motivação para fazer isso. Qual que é a minha motivação para fazer isso? Qual que é a minha... Gente, eu vou sempre mais pelo básico, assim, né? Hoje a gente vive intensamente as redes sociais. Vive intensamente as redes sociais, né? E aí, quando você coloca alguma coisa, seja foto, seja uma palavra, qual que é a sua motivação? Você é adepto a indiretas? Você gosta lá de colocar um versículo, mas no fundo, aquilo é uma indireta? Gente, é importante vocês se perguntarem mesmo. E serem honestos com vocês. Serem honestos. Eu admiro muito Davi. Davi, você lê Salmos, você vê ali a honestidade dele, né? Ele, inclusive, fala, me ajuda a fazer a tua vontade, porque é difícil. Não é fácil. Então, a honestidade dele é tamanha, dele falar para Deus, sondar o coração dele e ver o caminho mau que tem lá. Gente, a gente tem caminhos maus. Eu gosto muito da comunicação não violenta, né? E eu estudo isso. Eu estudo isso e eu acho muito interessante perceber o quanto o ser humano é violento na sua comunicação. Então, a gente está ali postando um versículo, mas no fundo, se você for analisar, claro que não são todos, eu estou falando de situações. Será que você não está sendo violento postando esse versículo? Não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da intenção, da motivação. Vocês me entendem? Então, e são tantas outras perguntas que vão fazer vocês se questionarem, vão fazer vocês pararem para pensar, né? Perguntar ali, olha, o que é que te faz feliz? O que é? Isso está lá no material. O que é que te faz ficar triste? E isso são perguntas simples. Ah, eu fico triste com a guerra. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando de, sabe, mais embaixo. É muito interessante isso. A gente vê claramente na terapia. E é isso que a gente mostra, né, para o paciente, né? É enxergar isso, né? Porque, de repente, o que é que vai te fazer ficar triste? E aí, conforme a fala da pessoa vai acontecendo, ela percebe que o que ela fica triste é quando o amigo conquista alguma coisa. Então, isso não é assustador? Né? Ou quando você percebe que a pessoa ficou triste, quando, puxa, ele conseguiu e eu não, né?
É assustador você se deparar. Ah, mas é legal você pensar, ai, olha, você tá vendo? Aí você vai lá, aponta o dedo. Você tá percebendo isso em você? Mas aí você vira o dedo para você e fala, eu percebo quando acontece isso comigo? Então, eu convido vocês a se perguntarem mais ali sobre as suas motivações, o que vocês sentem, por que vocês sentem isso. Por exemplo, a inveja, né? A inveja fala, ah, ó, fulano tá com inveja de mim. Ah, é uma perseguição. Mas você já parou para pensar quando você sente inveja do outro? Mas isso é difícil da gente assumir. A gente assume que é muito mais fácil quando você sente que o outro está sentindo inveja de você. Quando você sente inveja do outro, isso fica totalmente camuflado. Isso você não verbaliza para ninguém, fica ali entre você e fica tão escondido que você, de repente, coloca debaixo do tapete e vamos embora, segue para frente. Mas você não para perguntar, puxa, por que eu estou sentindo inveja? Será que você ora falando isso? Meu Deus, eu estou sentindo inveja do fulano. Nossa, gente, que coisa melhor do que você ser tão verdadeiro assim diante de Deus. Isso é maravilhoso, né? E na terapia é maravilhoso também. É maravilhoso também você conseguir enxergar, né? Todas essas questões, né? Todas essas questões. Eu vou colocar depois para vocês, disponibilizar para vocês um vídeo que é muito interessante, que é Vida Maria. É um curta-metragem, é pequenininho, eu acho que são uns 8 minutos, que fala justamente desse ciclo. Ele é muito assim da parte educacional, mas ele fala justamente desse ciclo. Ele é facinho de encontrar no YouTube, Vida Maria. Desse ciclo limitador. Você não enxerga o quanto você está limitando todo o teu potencial, todas as coisas boas que tem para fluir, uma história muito boa para você viver. Você não enxerga o quanto você está limitando. Por quê? Porque você não para se questionar, você não para se autoconhecer. Então, eu acho que a gente pode tirar muitas coisas assim desse conteúdo de hoje. Eu quero só citar um exemplo para vocês, para não alongar mais. Uma vez eu conversei com uma senhora, e a fala dela, assim, primeira postura dela, era uma postura extremamente assim, sofrida. Então, ela já chegava muito corcunda, muito com uma expressão angustiante. Então, aí ela começava a falar e ela falava do sofrimento dela de não gostar do filho dela. Ela não gostava do filho dela, ela não gostava de estar perto dele, ela não gostava da presença dele. Ela gostava da filha. Da filha, ela fazia de tudo pela filha. Para o filho, não. E ela ficava incomodada. Era muito difícil. Desculpa. Peraí. Desculpa. Então, era muito difícil para ela assumir até ali naquele momento da terapia. Mas chegou no momento que ela conseguiu verbalizar com todas as letras que ela não gostava do filho. Então, conforme a gente foi conversando, peraí. Me perdoa. Então, conforme a gente foi conversando, a gente foi entendendo aquela dinâmica. Por que ela não gostava do filho? E aí eu lembro que teve uma sessão assim que foi libertadora para aquela mulher, quando a gente percebeu que ela não gostava daquele filho, né, entre aspas, né, porque depois que ela entendeu, tudo ficou muito mais claro para ela. Então, quando ela entendeu que aquele filho, pré-adolescente, se parecia muito com o irmão dela. E esse irmão dela abusava dela quando ela era criança.
Vocês percebem a dinâmica disso na vida dessa mulher? Era uma mulher simples, simples. E ela estava ali numa busca de socorro para entender aquele sofrimento dela. Então, depois de um processo terapêutico, a gente conseguiu entender que aquela raiva do filho não era do filho, era do irmão que abusava dela quando ela era criança. Então, quando ela teve esse conhecimento de tudo isso que ela estava sentindo, foi libertador. Aquela sessão foi libertadora para ela. A postura dela se tornou outra. Ela levantou os ombros dela. Quando ela ficou de pé, quando a gente se despediu, ela me deu um abraço. Ela levantou os ombros. Ela estava de pé. Literalmente, ela estava de pé. A partir daquele momento, ela estava enxergando o filho dela de outra forma. Ela estava ali, o olhar dela ampliou. Então, essa é uma questão de quantas vezes nós agimos com pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente trata mal, a gente ignora, a gente não quer por perto. Por que será? Gente, tudo tem uma razão. E aí, se a gente for estudar a nossa história, a gente vai entender muitas coisas, muitas coisas. Então, essa é uma disciplina, é um conteúdo, na realidade, assim, intenso, complexo, que levaria, eu acho que aulas e aulas para a gente falar sobre isso, mas eu acho que é uma pincelada para, na verdade, assim, cutucar vocês, cutucar vocês, assim, e provocar vocês a se perguntarem mais, a se perguntarem mais, a se perguntarem as motivações e não ter medo, gente, não ter medo. A vulnerabilidade, às vezes, ela é vista assim como, eu não quero me mostrar, eu não quero mostrar a minha fragilidade, o quanto. Não! É pelo contrário, quando você mostra a tua vulnerabilidade, pode ser ali naquele momento a tua cura e a cura do outro. É incrível isso. Por isso que eu indico mais uma vez essa palestra da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É assim muito bom. Depois eu coloco ali para vocês de novo a foto da palestra, é muito bom. E só um último exemplo, aí a gente finaliza. Eu acho interessante que, por exemplo, os missionários, né? Quando os missionários vão para o campo, eles passam por aquele processo, e muitas das vezes, quando a gente vai estudar a história de um missionário que decidiu ir para o campo, a gente vai entender que na história dele, muitas vezes a dificuldade dele é de enfrentar os próprios conflitos, de enfrentar os próprios conflitos familiares. Então, ele foge daquilo e ele vai para o campo, porque é muito mais fácil você lidar com o conflito do outro do que com o seu próprio conflito. Por isso que missionário precisa passar, sim, por um bom treinamento antes de ir para o campo, porque às vezes a motivação dele está errada. Às vezes ele se emociona ali, mas quando a gente vai estudar o comportamento e a história dele, a gente vai entender que ele só está fugindo. Então, essas e outras histórias e outros exemplos, a gente vai, eu acho que tendo conhecimento melhor sobre a importância do autoconhecimento. Então, eu deixo aqui essa provocação. Passem a se perguntar mais a motivação de vocês. Ok? Espero que tenha contribuído pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha, assim, deixa eu prestar atenção nesse comportamento meu, deixa eu prestar atenção nessa reação minha, deixa eu prestar atenção por que eu não gosto de fulano. É muito interessante isso, e que fique mesmo esse incômodo em vocês de começar a se perguntar mais, certo?
Então, a próxima aula nós nos encontramos e é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Agora a gente vai para as perguntas. Essa é a melhor parte. As dúvidas de vocês. A gente tem um tempo ainda, pastor? Tem É, sim. então tá ótimo. Então, é um assunto complexo, né? E, claro, quem não quiser perguntar aqui, fique à vontade para perguntar no meu pessoal, no WhatsApp, fique à vontade. Mas se alguém ficou em dúvida aqui, é claro que a tua dúvida pode ser a dúvida de outro, então fique à vontade aqui para falar se você quiser, ou só, nem é dúvida, é só para falar um pensamento teu sobre essa questão do autoconhecimento, fique à vontade. Quero ouvir vocês. E aí, quem que vai ser o primeiro? Sem dúvidas, foi tão claro assim que não ficou dúvida? Ai, que medo, hein? Ó, o Daniel quer perguntar. Rapaz, tudo bem, querido? Ai, Senhor, tudo bom? Muito esclarecedor essa aula, muito, muito bom, esse autoconhecer. E primeiro nós temos que nos tratar, e é isso que Deus faz, né? Primeiro Ele trata conosco, para que depois a gente trate de outras vidas, né? E Jesus, o nosso maior exemplo, eu vejo que toda a sua caminhada, ele, ele confronta as pessoas para melhor, né? Então, esse autoconhecer, para mim, é muito bom. Eu estou 5 anos pastoreando aqui em Cajamar e realmente você se deixar conhecer, você prestar contas para as pessoas, é se deixar se conhecer, né? Eu aprendi isso com o meu pastor presidente, prestar contas de tudo que você faz, principalmente a transparência na obra de Deus, como administrador espiritual e etc. Você se deixa conhecer, não é verdade? E eu vejo a dificuldade naqueles que a gente discipula de se trancar, né? Eles ficam com um alto receio e realmente, antigamente chama a capa, né? Ah, tá com a capa. Quem lembra disso, né? É uma capa. E realmente é tremendo. Essa pequena aula realmente me trouxe assim memórias né, na minha mente esclarecedores mesmo. Esclareceu em algo que eu tentei há um bom tempo aí realmente me libertar de mim mesmo, né? A gente às vezes quer ser o super-herói, né? E não devemos como pastores, né? Eu sou, André. Desculpa. Não, é que eu te chamei de Daniel, desculpa, pastor. É que, assim, dentro da psicologia, a gente vai muito, assim, para chamar a pessoa só pelo nome, não pelo título dela, justamente para desmontar um pouco, assim, né? A pessoa não é o título, é a pessoa. Então, me desculpa, né? Já, Imagina, Daniel, me perdoa, tá? É pastor Daniel. imagina, fica em paz, doutor, em nome de Jesus, viu? É, eu também não sou doutora, fica à vontade, Andréia. Fique em paz. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais a gente vai subindo eclesiasticamente, mais a gente está para servir no reino de Deus e também na nossa família, etc. Né? Amém. É isso aí. Liderança é servir, né? Eu sei que não são todas as pessoas que têm essa visão, mas o servir, ser líder é servir. É verdade. E aí, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão, alguma coisa que não ficou muito clara? Pastor Laubert, ó, parece que está sedento de fazer alguma pergunta. Antes dele, só uma observação. Sim, pastor. Eu, nas aulas anteriores do módulo 1, se não me engano, acho que foi na aula 2, eu disponibilizei, não lembro agora se está na aula 2 ou 3, mas está disponível para os alunos uma autobiografia. São muitas perguntas, aliás, são, se não me engano, 5 perguntas, 5 páginas de perguntas
que a pessoa faz para si mesma, exatamente para a intenção de se autoconhecer. É seguir nessa mesma linha do apóstolo Paulo, discernindo a si mesmo. Nós precisamos aprender a discernir, examine o homem a si mesmo. Então, é importante esse autoconhecimento. A sua fala é bastante provocadora aqui, no sentido de quais são as suas motivações? Meu Deus, eu fiquei me deparando com essas perguntas semana passada. Eu precisei me desligar em algumas coisas e me perguntando, particularmente me perguntando, qual é a minha motivação? Se o Senhor me recolheu hoje, o que eu vou chegar, como chegarei diante dele? Porque no céu não tem pastor, no céu não tem presbítero, no céu não tem doutor, professor. No céu eu sou Fabiano, eu sou eu. Eu sou com as minhas complexidades, com os meus conflitos, com as minhas inquietações, com os meus vícios, com as minhas dificuldades. Eu sou eu. Eu sou eu. Então, quem eu sou? Na verdade, às vezes nós esperamos muito do outro, e muitas das vezes esperamos de nós mesmos. E a pergunta é essa: quem nós somos? Então, vale a pena a gente ser provocado nisso, parar um pouco. E antes de nos pensar em cuidar de alguém, precisamos nos autocuidar. Precisamos de gente madura também para fazer perguntas provocativas como essas, para que possamos sair da caverna. É isso aí. Ai, por isso que eu indico de novo esse livro para vocês, ó. Uma Jornada de Autodescoberta. É do Mundo Cristão. E é fantástico, gente. É muito, muito bacana, porque aqui fala de 9 perfis, né? E ele mostra tanto a potencialidade desses perfis, mas ele mostra também o que não é muito bonitinho. Mas aí ele dá essa clareza sobre como que você pode melhorar. É muito interessante, né? Tem um aqui que é, por exemplo, o auxiliador. É muito interessante. Olha só, ele mostra toda a beleza do auxiliador, né? Aquele que cuida do outro, que é lindo. Aí ele traz aqui assim, olha, né? A tendência, né, do auxiliador é de deixar tudo de lado para ajudar as pessoas em crise. É mais uma defesa contra o enfrentamento das próprias necessidades e de seus sentimentos do que um ato de serviço. Gente, você se deparar com um negócio desse não é fácil. Você tá ali só recebendo elogios de todo mundo. Ai, como fulano é tão doador, auxiliador. E de repente você para e começa a se autoconhecer e fala, poxa, eu não sou tão bonitinha assim. É porque eu tô fugindo de um monte de coisa que eu não quero encarar. Não é para a gente parar e pensar, peraí, eu preciso melhorar? E aí, como é um livro cristão, ele traz esse caminho, né? Então, olha, vale muito a pena. Eu acho que ele custa 30 e poucos reais, vale muito a pena. É uma jornada de autodescoberta. Bem, e aí, quem mais quer falar? Se alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de ouvir vocês. Está todo mundo fechadinho hoje, quase. Falem, senão eu vou sacar minha lista aqui de perguntas. Oi, pastor, não ouvi direito. Falei que eu tenho uma lista aqui de perguntas. Misericórdia. Brincadeira, brincadeira. Olha só, aproveitando aí o seu comentário do Enneagrama, talvez alguém tenha uma associação com algum livro sobre temperamentos, que também vai nessa linha de qualidades e fraquezas, ou alguém pode ter ido mais longe e ter feito um teste DISC, que também vai falar de qualidades e fraquezas. Enfim,
É uma coisa bem bacana a gente adentrar essa jornada do autoconhecimento usando essas ferramentas, né? E o que eu quero perguntar para você, Andréia, você viu? Perguntar para você, Andréia. Nossa. Vai, manda, pastor. É porque nós, como cristãos, temos tantas dificuldades de acolher aquelas emoções classificadas como negativas, como a tristeza, a frustração, a ira e o medo. Pastor, a minha conexão vai cair. É brincadeira. Pastor, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser super crente, que a gente é mini Deus aqui. A gente aprendeu isso. Eu acho que hoje que a gente está tendo um clareamento assim sobre essas questões assim, mas a gente aprendeu que crente não pode ficar triste. Pastor, ainda hoje nas redes sociais a gente vê isso. Ninguém pode ficar triste. Você tem que estar alegre. Você tem que postar fotos de felicidade pura. A gente vê isso hoje ainda. Então, parece que é proibido ficar triste, é proibido chorar, é proibido se colocar vulnerável, porque então você não é crente, ou então você não é a filha do rei, o filho do rei, ou né, você vai sendo questionado, você vai se questionando. Não, peraí, eu não sou salva, eu não sou batizada com o Espírito Santo, como que eu posso sentir essas coisas? Tem que viver alegre, contente, pulando, saltitando. É uma baita de uma farsa isso, uma mentira. A gente é ser humano, pastor. Né? A gente é ser humano. E ser humano está aqui na Terra e vai ter que enfrentar várias questões, a gente vai ter que enfrentar os nossos conflitos. Que história é essa de super crente? A gente não é super nada. Né? Não é super humano, não é super pastor, não é super líder, não é super nada, não é super mãe, nem super pai, nada. A gente é. A gente é pai, a gente é mãe, a gente tenta ser um líder, a gente tenta ser um pastor, a gente tenta ser um profissional bom, então a gente vai tentando, né? Mas a gente tem as nossas limitações e a gente tem que aprender a lidar com elas. Né? Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer e ponto, mesmo eu sendo filha do rei, né, princesa do rei. Gente, não importa, não importa. Mesmo a gente sendo tudo que a gente é em Deus, a gente tem algumas limitações e a gente não vai conseguir fazer algumas coisas e a gente vai ter que passar para o outro fazer. E não tem problema, porque tem outra coisa que a gente vai conseguir fazer muito bem. Gente, eu vou falar para vocês assim, olha, eu li um livro, que ele não está aqui, mas eu li um livro que eu indico, que ele é maravilhoso, eu indico principalmente às mulheres, que é... Peraí, deixa eu lembrar o nome. Puxa, eu vou esquecer o nome. Mães Espirituais. Gente, esse livro é fantástico. E ele foi libertador para mim. Por quê? Porque devido a algumas coisas que eu vivi, eu achei que eu não podia falar, não podia fazer e acontecer, eu não podia exercer nenhum tipo de liderança. Eu fui me boicotando, mesmo Deus querendo me levantar, eu não, peraí, meu lugar é aqui no poço. Sabe aquelas coisas? E eu achei tão interessante que esse livro, ele me mostrou o seguinte, que não tem problema eu não falar de algumas coisas, mas ele me autoriza a falar de outras coisas, de novos começos, de novos tempos, de novas possibilidades, de novas chances, porque Jesus é isso, ele morreu justamente para me dar novas chances. E às vezes a gente vai se enfiando dentro de um buraco, achando que a gente não pode fazer absolutamente nada e não tem direito de fazer absolutamente nada.
E aí vem um livro, assim, né, inspirado por Deus para falar, calma, não tem problema. Tudo bem você não falar sobre isso, mas você pode falar sobre outras coisas. E é isso, a gente é cristão, a gente tem que, olha, todo dia ali, ó, batalhar para a gente ser parecido com Cristo, porque as pessoas estão lendo em nós, né? Lendo Cristo em nós, e como que é esse Cristo que elas estão lendo em nós, né? É o super cristão ou é aquele cristão que se compadece com o outro, porque também já viveu aquilo? Fala, puxa, meu querido, olha, eu sei o que é que você está passando, ou eu não sei, mas eu já senti algo parecido, né? Então, eu fiquei muito triste com isso também que eu vivi. Olha, eu perdi alguém, estou vivendo luto até hoje, não consegui ainda me recuperar, mesmo sabendo que ele foi salvo, ele está lá no céu, eu estou sofrendo ainda. Então, pastor, eu acho que a gente tem que ser menos, né? Menos. A gente não é super nada, né? Então não é super crente, não tem superpoderes, né? A gente precisa em Deus, nessa dependência em Deus, e colocar ali nessa dependência em Deus todas essas nossas limitações e lembrando que a nossa história ela pode sempre ser uma bênção na vida do outro, né? Então, às vezes, a gente vai lá para o poço, Deus vai lá, resgata a gente, só que ele não apaga as pegadinhas, ele deixa todas as pegadinhas ali, porque a nossa história vai ser bênção para a vida do outro, e o outro vai enxergar ali as pegadinhas que foi a saída do poço até o topo. Então é isso, não tem problema da gente falar que não está bem, que está triste, que ficou doente, que precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa tomar medicação, não tem problema. É tudo meios que Deus nos proporciona para cuidar da gente. E a gente não pode desprezar isso ou desvalorizar isso, a gente tem que trazer para perto tudo isso e falar, Senhor, obrigada por esse remedinho que me deixa bem, obrigada por esse médico que cuida de mim, e vai agradecendo, porque a gente tem muito para agradecer. Ai, falei demais, né? Desculpa. Não sei se eu consegui te responder, pastor. Me empolguei aqui, desculpa. E aí? Mais alguém quer fazer alguma. Olha, é 9h24 ainda, a aula passada a gente terminou 10 horas. A gente está bem hoje, ó. E aí, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma fala, discordar? Não tem problema. Não? Só para, já que alguém está pensando em alguma pergunta mais estratégica aqui, quanto isso, quando você falava sobre a nossa humanidade, eu recordei aqui, passou um filme, da questão daquilo que o apóstolo Tiago escreveu, em capítulo 5, e ele traz à existência a, o profeta Elias, mostrando exatamente que o poder da oração não está relacionado com a nossa, com o nosso achismo. Achamos que somos grandes espiritualmente. Aliás, o exemplo de essa ideia de pegar Elias como exemplo, exatamente com essa intenção de dizer que Elias ele foi usado por Deus, mas era homem como nós, com complexidades, doenças das mais diversas que a gente pode experimentar. E a resposta de Deus à oração de Elias não tem nada a ver com a sua capacidade ou com o seu achismo de achar que era melhor do que o outro, porque, na verdade, Elias se achava melhor do que o outro. Ele confessou isso. Ele se achava que era melhor do que os outros. No entanto, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com a própria natureza de Deus, de se revelar a nós e querer se relacionar com o nosso jeito de ser. Muitas das vezes, você citou agora há pouco na sua exposição, de que tem muitas pessoas
que tem dificuldades de olhar para a paternidade. E aí vai para um caminho totalmente difícil. Acaba entrando em crises. E muitas das vezes a gente olha para Deus da mesma forma, a gente não vê como pai. A gente vê como alguém que está ali para punir, para poder nos castigar, para poder. E a gente sempre. E nós criamos um modelo na nossa mente. Então nós precisamos olhar um pouco para Jesus como um homem, não como Deus. Porque Jesus é Deus e homem. Mas olhar Jesus como Deus, como homem, vai fazer com que a gente se sente, vai olhar para Jesus chorando, vai olhar para Jesus a Getsemane, dizendo, se possível, afasta de mim isso, que eu não quero passar por isso, eu não quero passar pela cruz. Sabe? É olhar Jesus como homem, como ser humano, alguém que pode, de alguma forma, porque Jesus, ele, ele como homem, nos dá a garantia, a certeza de que nós temos nele todo o respaldo, todo o abraço, todo aquele acolhimento, né? Nós precisamos olhar para o que o Tiago fala. Não tem nada a ver com aquilo que somos, mas tem a ver com o que Deus é. Eu acho interessante, pastor, né, ainda sobre o autoconhecimento, né? Às vezes a gente, dentro disso que você disse, que a gente tem às vezes esse olhar de Deus, né, punidor, né, que vai castigar. Então, e assim, eu entendo que muitas pessoas cresceram com essa visão. Gente, olha, eu até falei isso na aula passada. Nesses 11 anos de clínica, e agora, até na assistência social, das pessoas cristãs que eu atendo lá, você percebe que elas vêm com uma bagagem, com uma história assim, que Deus, ele tá ali em cima com aquele dedão, sabe? E aí, se eu tenho esse olhar severo de Deus, para mim, eu vou ter para o outro. Eu vou ter para o outro. Então, alguém de repente vai chegar ali quebrado na tua frente e você vai começar a falar: "Ô, como aí? Como que é isso? Você não é o filho do rei? Você não é a filha de Deus ou filho de Deus? Como que você está assim, detonado, acabado, se entregando a tudo isso, a toda essa tristeza?" Então, você percebe? Em vez da gente curar, a gente vai acabar de matar. Então, por isso que a gente precisa ter essa conversa com Deus e se permitir ser corrigido, gente. Que coisa maravilhosa quando Deus mostra para a gente que a gente está agindo errado. É maravilhoso, é uma oportunidade incrível. Quando eu lembro de uma história assim, nossa, eu estava, né, numa igreja empolgadíssima, né, participando de missões, eu fazia parte do grupo de missões, tal, feliz da vida, e ali, e a gente ia ter um pré-simpósio, né, na igreja, tal, então a gente estava fazendo 1000 reuniões, se preparando, tal. Eu não sei se eu devia... Deixa eu ver se eu vou concluir esse exemplo. Mas espera aí, deixa eu ver. Né, vocês vão ligar... Não, espera aí. Não, mas enfim, aí o que eu tive? Eu tive alguns problemas com o líder. Não vão ficar fazendo ligação, eu não tenho problema com meu pai. Mas enfim, eu tive problemas com o líder de missões daquela época, né? E eu não aceitava. Eu não aceitava o jeito que ele trabalhava, eu não achava que aquilo era possível, e eu ficava nervosa, e eu batia de frente com ele. Olha, hoje, quando eu olho, eu falo, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer isso? Enfim, aconteceu para simpósio pela misericórdia de Deus, e foi tudo lindo, maravilhoso, mas ainda eu fiquei no trabalho de missões por um tempo, e aí, depois de um tempo ainda maior, aí, mudei de igreja, né? Por X fatores lá. Tá bom.
Aí eu estou na minha nova igreja, feliz da vida, né? Nossa, que maravilha, um novo tempo, e a minha vida com Deus acontecendo, né? O meu secreto com Deus muito ativo. E aí Deus começou a me mostrar. Se passaram 3 anos. E aí Deus me mostrou, olha, bonita, você lembra o que você fez com aquele líder? Aí eu falei, lembro, vai, vamos mudar de assunto. E aí Deus começou a tratar e falou, ó, chegou a hora de pedir perdão. Gente, precisou passar 3 anos? Para mim precisou, porque eu não enxergava que eu estava errada. E Deus, ele tratou várias coisas em mim, várias coisas. E eu fui, né? Eu pedi para uma pessoa intermediar, falei, ô, meu amigo, você pode só pedir para ele sair um pouquinho, eu passo lá, converso com ele e vou embora. E eu fui, mas eu fui assim muito corajosa porque foi Deus que tratou em mim. Eu não fui obrigada, eu não fui, eu fui muito certa que Deus estava tratando de mim e tratando dele, né? Imagina, eu matei ele, né, com palavras e hoje eu prego, né, isso porque eu vivi isso na pele, né? Já fui morta por algumas pessoas, mas eu também. Então, a gente sempre fala, o outro é tóxico, mas quando a gente olha para a gente, será que a gente também não é tóxico? E é dolorido a gente ver isso, gente, não é fácil, a gente foge disso, desses embates, a gente foge disso. Aí passei lá, falei, oi, pastor, tudo bom? Falei, olha, eu estou aqui porque Deus me tratou e mostrou que eu precisava te pedir perdão. E eu quero te pedir perdão por eu ter te matado com as minhas palavras. Quero te pedir perdão porque eu não fui uma boa serva de Deus. Naquele momento eu achava que eu estava fazendo algo bom, mas eu não estava. Aí pedi perdão, tá? Falei com ele. Aí ele começou a falar comigo e aí começou a falar. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso sair daqui, senão eu vou pecar de novo. Mas aí eu fiz o que eu tinha que ter feito, que Deus mandou eu fazer, e eu fui lá, fiz, eu falei, pastor, ó, um abraço, tchau, e foi muito bom, né, resolver isso. E voltei para casa com 300 quilos a menos e agradecendo a Deus por ele ter me tratado, ele ter feito esse trabalho de autoconhecimento comigo, e o quanto eu já tinha sido tóxica, e foi um trabalhar lindo de Deus em mim. Hoje eu posso falar com o outro e falar sobre isso, né? E assim, eu posso falar o quanto eu fui tóxica e o quanto Deus me sarou e trabalhou em mim e me limpou. E hoje, né, eu vivo e tento viver os frutos do Espírito, né? Ó, mas cautela aí, né? Ó o domínio próprio, olha o domínio da língua. E aí vai, né? Vai embora. Então, os frutos do Espírito é isso, né? Também é você se colocar diante de Deus e falar, nossa, quais frutos estão em mim e quais não estão. Gente, isso sabe onde é feito? É no teu secreto com Deus. É lá que Ele vai te mostrar. Não adianta, a gente vai na terapia, maravilhoso, a terapia vai te mostrar um monte de coisa, mas de repente lá na terapia você não vai enxergar o que Deus às vezes quer te enxergar, quer te fazer enxergar. E aí ele vai lá, ó, lindamente te mostra aonde no teu secreto com Deus. Confessei pecados aqui para vocês, olha lá. E ele vai tratando a gente, ele vai tratando e vai ser assim, gente, até quando ele falar, ó, chegou a tua vez, vem aqui comigo agora. É isso, ele vai trabalhando em nós, ele vai mostrando. E aí, quando em algum momento você se sente ali tão bonitinha, né, todo mundo te elogiando, Deus, ele com muito amor, ele vai lá e mostra para você, meu amor, olha aqui, ó, isso aqui precisa consertar. E é isso. Comigo aconteceu de novo, recentemente, olha,
recebendo vários elogios lá no meu trabalho. Nossa, Andréia, que incrível que você é. Gente, não demorou. Deus me pegou lá e falou: olha, querida, você está vendo isso aqui? Você precisa melhorar. E aí lá foi todo um trabalhar de Deus divinamente. E é isso, gente. Autoconhecimento é isso. E autoconhecimento em Deus, vou te falar que tem mais uma responsabilidade aí, porque ele quer que a gente seja parecido com ele. E não é fácil, ele sabe que não é fácil. Ele é perfeito, a gente não. Gente, eu vou finalizar. Vocês estão muito quietinhos, eu estou falando demais, senão daqui a pouco eu falo de outra confissão aqui, não vai dar certo. E está tudo gravado, Senhor amado. Vai, alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Ó, alguém levantou a mão. Missionária Jo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Doutora, você falou sobre Davi, né? Davi era segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, ele era humilde, e tanto que ele disse para o Senhor: Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim, né, algum caminho mau, né, e me guie pelo caminho eterno. E hoje, assim, realmente, nós somos confrontados, né? Porque a gente auto se analisar é muito difícil. E reconhecer os nossos erros, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. E ser transparente, né? A gente acaba trazendo para a gente um fardo pesado porque a gente quer demonstrar para as pessoas que nós somos ali perfeitos e nós não somos, né? Então a gente tem que ter humildade em reconhecer e dizer: olha, eu sou ser humano, eu falho também, eu fico brava, eu fico nervosa, eu me iro, eu falo de alguém, e isso é muito difícil, né? E quando a gente pede para Deus, para Ele mudar, nos mudar, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, olha, nos muda. Como Davi falou para o Senhor, e Deus começa a nos apertar, começa a nos tratar, é difícil, porque a gente começa a passar situações e a gente vê que realmente a gente precisava mudar, né? E tudo que você falou em relação a gente querer fugir, missionário, querer fugir, porque a gente não quer enfrentar de frente os nossos conflitos, isso daí é complicado. E eu falei: meu Deus, realmente hoje foi assim para a gente sair dessa aula e realmente entrar no nosso quarto, no secreto, e falar para Deus: Senhor, olha, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, muda-me, né? E assim, eu agradeço a Deus, louvo a Deus, né, por estar participando desse curso, porque realmente para mim tem sido como divisores de água. E eu tenho reconhecido, assim, que eu preciso melhorar, preciso mudar e preciso ver, né, o que precisa ser tratado. É assim, aqui é mais um agradecimento, porque eu não pensei que seria da forma que está sendo, viu? Reconhecer, se olhar, se analisar, assim, é só agradecer mesmo, porque hoje, para mim, assim, foi bem esclarecedor, viu? Que bom, que bom. Eu fico feliz de ouvir isso e eu acho isso tão maravilhoso, né? Porque quanto mais humano a gente se torna, menos a gente vai julgar o outro. Aí a gente volta no que é a Bíblia, gente. A gente não tem que julgar ninguém, né? A gente não pode julgar ninguém, a gente não pode julgar a dor, o pecado, a alegria, a tristeza. A gente não pode julgar nada do outro. Isso é Bíblia. E às vezes a gente se perde nisso e a gente se pega julgando, né? E quando Deus assim nos quebra e nos trata e nos mostra as nossas imperfeições, isso é maravilhoso, porque Ele só quer nos tornar humano para cuidar de outro humano. Vocês entendem? Olha só a responsabilidade nossa. Então, esses
esses mini deuses, tem que cair por terra. Tem que cair por terra, porque são humanos dependentes de Deus e nós nos qualificamos como servos de Deus, não é? Então, somos servos de Deus cuidando do outro ser humano, com tantas dores, com tanta história que a gente não faz ideia. Então, a gente só tem que ser humano, tratando de outro humano, na dependência do Deus Todo-Poderoso. É isso, é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui justamente para a gente ser aperfeiçoado por Deus. Então, realmente, né, Jo, essa é a nossa... essa oportunidade que Deus está nos dando aqui, sabe? É de olhar para a gente e permitir Deus mostrar para a gente o que é que não está muito bom. E aí, quando a gente tiver, peraí, ó, tem mais um negocinho aqui que precisa melhorar. Aí a gente tá ali achando que venceu, aí, ó, peraí, ó. Mas isso tudo não é para derrubar a gente, é só para nos aperfeiçoar para a missão, para a obra dele. E é isso, né? Isso para mim é maravilhoso, é maravilhoso. Então, ouvir vocês realmente é uma troca maravilhosa aqui para nós. E aí, certo? Encerrou? Ok. Então é isso, pastor. Eu acho que foi muito gostoso. Eu acho que o bate-papo torna tudo muito mais rico. A experiência de vocês torna tudo muito mais rico, assim. E mesmo assim, quem ficou com vergonha, um pouquinho tímido de perguntar ou de discordar mesmo, gente, não tem problema, ó. Pode mandar mensagem para mim. Eu sou super aberta para isso e vou dar a atenção que vocês merecem, no horário que eu posso. Que durante o dia é mais difícil, mas à noite vocês podem ter certeza que eu vou responder vocês, tá bom? Pastor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu estou aqui me segurando para não chorar. De verdade, foi impactante. Foi, foi, Não tem palavras. Foi muito bom. Bom compartilhar isso, bom compartilhar com os amados que estão aqui na sala, é bom compartilhar e sermos, de alguma forma, é um confronto gostoso, é um confronto amoroso, é um confronto, eu chamo isso de verdadeiramente redentor. Então, é muito bom mesmo. Então, Pastor, é confortante quando a gente pensa que Deus corrige a quem ama, né? exatamente, Aí é você isso que eu fala, pensei. aí você fala, ai, Exatamente. que bom. Mas é isso mesmo. Eu tava querendo falar esse versículo, mas não estava. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Porque a gente se sente mais amado, a gente se sente amado. A gente se sente amado. Isso é muito bom. Gente, nós estamos, só para vocês entenderem, essa semana foi uma semana, a Tamires se organizou aqui com as mulheres sobre uma palestra sobre identidade, e é interessante que a Tamires fez um comentário muito interessante. Ela disse assim que na época em que eu fui separado e estava no processo da comissão de ética para ordenação pastoral, naquela ocasião, ah, ela disse que teve um encontro de mulheres, teve mulheres que choravam, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu não tenho chamado para isso. Eu sei que meu marido não tem. Eu fico pensando, gente, vamos para o assunto. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Mas Ó, é se muito deixar, a importante. gente vai embora aqui, É, hein? mas é para vocês pensarem, para a gente pensar que muitas das vezes queremos fazer as coisas para agradar o outro. Então, autoconhecimento é terapêutico, é redentor, é propósito de Deus para que possamos de verdade
nos encontrar ainda mais fundo, mais intenso com Ele. Eu vou pedir para a irmã Lucimara fazer essa oração final e a gente conclui, então. Não, a gente vai ficar falando aqui. Amém. Só lembrando, só uma interrupção rápida, só para lembrar que o material que a Andrea citou diversas vezes ainda não está disponível na plataforma, mas no decorrer da semana estará. É isso aí. Nosso coordenador aí está falando. É isso aí. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Olha, Andréia, foi uma aula maravilhosa, né? Uma aula muito impactante. E vocês falando e eu lembrando de Pedro, né? Que passou pelo tratamento, né? E depois do tratamento foi uma nova pessoa. E aí eu fico me perguntando, Deus sabe o que faz, né? Já pensou se Pedro não tivesse afundado andando sobre as águas? Ninguém ia suportar Pedro. Por isso que o Senhor permitiu, né? Às vezes o Senhor permite muitas coisas na nossa vida que é para a gente reconhecer, né? Que não somos nada. Ele é tudo. Vamos orar? Pai, a palavra é gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa aula, essa aula tão maravilhosa, que nós sentimos a tua presença, o teu cuidado conosco, usando a tua filha, Andréia. Eu quero te louvar pela vida dela e a vida de todos que aqui estão participando. Que essa aula, esse assunto possa ficar marcado dentro de nós, Senhor. E que cada dia que passa o Senhor possa nos aperfeiçoar. Que possamos nos conhecer e reconhecer que não somos nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Que somos cheios de falhas e imperfeições, mas que o Deus que é perfeito, que tudo pode, tudo faz, tudo conhece, está nos ajudando, Senhor, a ser pessoas melhores, líderes melhores, e que nós também possamos, através desse curso, Senhor, ajudar pessoas a ser um pouco mais melhor também, Senhor. É o nosso pedido. Nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, Pai, que segunda-feira que vem nós possamos estar aqui novamente para aprender mais um pouquinho debaixo da sua graça. Amém, Jesus. Amém. Amém. Um beijo em vocês, viu? Uma boa noite, bom descanso a todos. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Boa noite a todos, gente. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.